Olá, meu nome é Aníbal Tavares de Azevedo e sou professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Voltamos ao nosso curso de Modelagem e Simulação e a aula de hoje nós vamos falar sobre sistemas de filas em série. Antes de falarmos sobre a aula de hoje, vamos fazer uma pequena revisão. Na aula 10, nós falamos sobre o modelo MM1. Para poder aplicar esse modelo, nós tínhamos uma condição muito importante, que a intensidade de tráfego, identificada pela letra ρ, que é dividida pela taxa de chegada sobre a taxa de saída, tem que ter valor menor que 1, tal que nós garantimos estado estacionário. O problema é, e se essa taxa for maior que 1, nós não teremos estado estacionário. Uma das possibilidades é, então, nós utilizarmos o que vimos na aula 13, em que nós utilizávamos uma capacidade máxima para o nosso sistema. Veja, então, que aqui o nosso sistema tem uma capacidade máxima e um cliente, ao chegar ao sistema e identificar que ele está lotado, simplesmente vai embora. Isso é similar à situação em que nós temos, por exemplo, um sistema que tem a sua capacidade máxima definida pela senha. Atingido aquele número máximo de senhas, simplesmente as pessoas vão ter que ir embora, porque ninguém mais vai ser atendido naquele dia. Existem, porém, situações em que isso não pode ser feito. Vamos ver, por exemplo, então, o modelo da aula 15, que é um modelo que permite vários servidores. Ou seja, ao invés de limitarmos a capacidade do sistema, nós desejamos aumentar a capacidade do sistema com S servidores, com múltiplos locais de atendimento em paralelo. Isso é importante porque se você tem algo de emergência, um atendimento de emergência, em que não é possível simplesmente mandar a pessoa embora, porque isso pode significar custos terrivelmente altos, como, por exemplo, perda da vida da pessoa ou coisas gravíssimas, falhas gravíssimas, esse modelo vai ter que ser aplicado. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A nossa intensidade de tráfego ela vai ser identificada como ρ é igual a lambda sobre S vezes μ. E o interessante é que nós devemos determinar a quantidade de servidores adequada. Então, o que significa isso? Significa que queremos determinar o valor de S tal que o valor de estado estacionário é garantido, ou seja, ρ é menor que 1. Para exemplificar, suponha que nós temos uma taxa de chegada de 95 e uma taxa de atendimento 50. Utilizando esse equacionamento aqui, nós vamos obter que, pelo menos, o valor de S tem que ser maior ou igual a 2. O problema agora, na verdade, é, tudo bem, determinamos o valor mínimo de S para garantir estado estacionário. Mas e qual é o valor máximo de S? Então vamos ver o seguinte. Suponha que nós temos essa primeira configuração que atende à condição de estado estacionário e essa segunda configuração que também atende. Então não basta nós falarmos, ok, com 3 servidores ou 2 servidores é suficiente para garantir estado estacionário. O problema é que nós agora vamos ter que colocar esse custo de serviço e comparar com esse custo de serviço. E é claro, nós vamos ter também a questão do custo de espera, para identificar a qualidade do atendimento e fazer um trade-off entre custo de serviço e o custo de espera. Na aula 17, nós falamos de um modelo diferente dos demais, mas que também é muito útil, que é o modelo de reparo de máquina, no qual nós tínhamos um certo número de máquinas, no caso aqui carros, e a cada 30 dias ocorria uma quebra de um desses carros, em média. E aí eles iam para o reparo em 2 locais e, em média, essa máquina, esse carro, voltava à operação normal em 3 dias. A grande questão agora é, o que todos esses modelos têm em comum? Vamos voltar então a falar deles. Veja, na aula 10 nós falamos de MM1, na aula 13 do MM1 capacitado, na aula 15 do MMS e na aula 17 do reparo de máquina. O que eles têm em comum, na realidade, é simplesmente a variabilidade, um conceito que a gente explorou lá na primeira aula e detalhou em cada uma dessas aulas aqui como a gente pode dar o tratamento adequado em cada uma das situações. Mais importante do que isso, a gente vai falar de um outro conceito da aula 1 que ainda não foi explorado e que vai ser explorado nessa aula, que é a interdependência.
Para entender melhor o conceito de interdependência, eu vou contar uma historinha muito interessante e que, eventualmente, a gente pode achar engraçado e tudo, mas que você também pode acabar sendo vítima na hora de tomar a decisão. Vamos à historinha, então. Era uma vez uma empresa química no Brasil, uma multinacional do ramo da área de química. Ela produzia vários produtos químicos e, para isso, ela dependia de vários insumos importados. O problema é que no meio do caminho tinha um porto. E para sair do porto demorava um pouquinho, digamos que a passos de tartaruga. E aí os executivos dessa empresa resolveram, temos que resolver esse problema. Vamos resolver esse problema. Ok. Então o que eles fizeram? Ok, aqui temos um diagrama muito simplificado do porto. Temos o cais e aqui é onde ocorre o despacho de carga. E aqui no meio o porto, com várias operações, maquinários, que não vamos detalhar. E aí eles falaram, bom, o que acontece é que o desembaraço aduaneiro é muito complicado, perde-se muito tempo ali. Qual foi a grande sugestão? Ok, então vamos criar uma área exclusiva para desembaraço aduaneiro apenas da empresa. Maravilha, que ideia maravilhosa, muito bom. Mas deu certo? Não, não deu. Vamos explorar por que não deu certo. Isso é importante, porque você também pode acabar tomando uma decisão parecida. E para evitar esse problema, vamos ver como. Repara que, antes de eu chegar no desembaraço aduaneiro, eu tenho uma fila de navios. E aqui não há diferenciação de quem é de que empresa ou que carga que vai ter prioridade. Não há como fazer isso. E para sair do porto e entrar no porto, também nós temos uma fila de caminhões. Então não bastava simplesmente melhorar o desempenho dessa etapa se as demais permaneciam inalteradas. E aí o problema foi que se gastou uma montanha de dinheiro fazendo uma implementação sem antes fazer uma verificação via simulação de sistemas ou teoria de filas. A teoria que eu vou justamente falar agora, que é sistema de filas em série. O que o sistema de fila em série fala? Ele fala o seguinte, eu tenho uma sequência de filas, essencialmente isso. Então eu tenho K estágios, eu tenho o primeiro estágio aqui, e aí depois desse estágio aqui eu tenho uma taxa de chegada lambda. Nesse estágio eu tenho S1 servidores, cada servidor com uma taxa de atendimento Mi1. O que sair desse estágio vai alimentar o segundo estágio, que também tem uma fila, e nessa fila eu tenho vários servidores também, e vai para um próximo estágio e assim por diante. Então, esquematicamente, o que nós vamos ter? Tem a taxa de chegada lambda aqui no primeiro estágio, S1 servidores com taxa Mi1. O que sair desse estágio vai cair numa fila única, que vai depois ser atendida em vários servidores, S2 servidores com taxa Mi2 cada um, e assim por diante até o último estágio, K, em que nós vamos ter SK servidores, cada um com taxa MiK. Repara que, para a gente poder usar essa teoria aqui, é importante que a taxa de a saída do primeiro estágio vai ser a entrada do segundo estágio com uma distribuição exponencial. E a mesma coisa para todos os estágios até o último estágio. Como é que a gente vai poder fazer isso? Então agora eu vou fornecer para vocês um conceito muito importante que vai permitir fazer contas de forma muito simples. Vamos ver como é que é esse conceito para poder usar de forma simplificada a teoria de sistemas de filas em série. Então, o tempo entre as chegadas de cada estágio será exponencial se três condições forem atendidas. O tempo entre as chegadas do sistema de filas em série é exponencial com taxa lambda. Então, aqui essa primeira entrada no primeiro estágio é uma taxa lambda. Os tempos de serviço em cada estágio seguem uma distribuição exponencial. E cada estágio tem uma capacidade de espera infinita, ou seja, tão grande quanto eu quiser, né? A fila pode crescer no tamanho que eu desejar. Se essas três condições forem atendidas, o que vai acontecer? A gente pode aplicar o teorema de Jackson, que fala o seguinte, se as três condições forem atendidas, então para cada estágio eu posso aplicar um modelo MMS, onde S é identificado pelo número de servidores em cada estágio, e a taxa de chegada de cada estágio será a taxa lambda, que é a taxa que chega para o primeiro estágio. Isso pode ser feito desde que lambda e o Mi
de cada servidor de cada estágio são tais que sempre a capacidade de atendimento de cada estágio é maior do que a taxa de chegada no estágio inicial, garantindo assim que ρ de J para cada estágio é menor que 1. Vamos então agora ver um exemplo para ilustrar o teorema de Jackson. Parece complicado, mas não é. Vocês vão ver que vai simplificar de forma muito grande todo o nosso problema. Vamos lá. Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai ter aqui um estágio 1, onde vem um carro para fazer a instalação do motor numa linha de montagem. Depois eu vou passar para uma segunda etapa, um segundo estágio, onde eu vou colocar as rodas do carro. E tem 3 locais possíveis para fazer isso. A taxa de chegada lambda é de 54 carros por hora, a taxa de atendimento no motor é de 60 carros por hora e a instalação das rodas em cada ponto desse aqui é idêntico e é igual a 20 carros por hora, nesse ponto de atendimento. E aí vem a pergunta, qual o tamanho médio da fila em cada estágio? Então a gente vai compilar os dados que a gente tem aqui, né? Lambda é igual a 54, S1, que é o número de servidores no primeiro estágio, é 1. A taxa de atendimento no primeiro estágio é 60 carros por hora, Mi1 igual a 60. S2, número de servidores no terceiro estágio é 3. Mi2 é 20 carros por hora. E aí a gente faz a seguinte verificação. A capacidade de atendimento em cada estágio é tal que é maior que a taxa de chegada. E aí a gente pode aplicar o teorema de Jackson. O que significa isso? Por exemplo, no primeiro estágio, eu vou usar o modelo MM1, eu vou usar os equacionamentos do modelo MM1, de modo que LQ1 igual a ρ ao quadrado dividido por 1 menos ρ, e isso vai te dar 8,1 carros, em média, de fila no primeiro estágio. Para o segundo estágio, eu vou ter um modelo MMS, onde eu vou calcular LQ usando a probabilidade de J maior ou igual a S, vezes ρ dividido por 1 menos ρ. Fazendo a conta, eu vou ter, então, em média, aqui aguardando atendimento no segundo estágio, 7,35 carros. Como que eu calculei essa probabilidade? Lembrando aqui que é um modelo MMS. Então, para calcular essa probabilidade, eu vou precisar calcular π0, usando essa expressão que a gente já viu nas aulas anteriores, de modo que o valor de π0 vai ser 0,0249. A probabilidade vai ser em função de π0 e desse termo S, ρ elevado a S, que depende do número de servidores e a intensidade de tráfego. E calculado essa probabilidade de π0, finalmente eu consigo calcular, então, essa fila média aqui, o tamanho médio da fila no segundo estágio. Vem a segunda pergunta. O tempo total médio que o carro espera atendimento. Então, agora, como a gente está falando de tempo, então a gente vai transformar aquela medida que era número de carros, LQ1 e LQ2, e vai transformar em WQ1 e WQ2, usando a fórmula de Little. Basta dividir por lambda, e a gente tem aqui no primeiro estágio 0,15 e no segundo estágio 0,13. Compilando todas as informações que a gente obteve até agora, aqui tem o tamanho médio em cada estágio da fila, né? E aqui eu tenho o tempo médio em fila de cada estágio. Somando os dois estágios, eu vou ter aqui 17 minutos em média de fila nos dois estágios. Agora a gente vai falar de uma coisa bastante interessante. A gente vai usar esses conceitos num outro contexto, pelo menos ilustrar como poderia usar em outro contexto, que a gente viu na aula 1. Vamos ver como é esse contexto? Na aula 1, eu falei sobre interdependência e mostrei para vocês um trecho do filme Tempos Modernos, no qual Charlie Chaplin tentava acompanhar o ritmo da linha de produção, mas infelizmente sempre dava problema. Vamos ver um trecho então desse filme? Vamos dar uma olhadinha no filme? Section 5, speed her up, 401. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightness. Nuts coming through loose on bench 5. Attention foreman.
Ok, esse filme foi bastante interessante para recordarmos algumas coisas engraçadas, mas vamos utilizar ele agora. Como assim? Vamos lá, olha. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma compilação dos principais eventos do filme. Então aqui, por exemplo, entre o tempo 3:05 e 3:10, ele fez 10 peças. Nesse tempo aqui ele fez uma peça. Aqui ele fez 29 peças. E aqui ele conseguiu fazer uma peça. Repara que a ferramenta dele enganchou aqui e a produtividade dele caiu, deu um maior problema, né? Parou a linha de produção. O que a gente vai fazer aqui, ó? Na verdade, isso aqui é um sistema em 3 estágios, né? E aí, o que eu fiz aqui? Eu vou colocar a produtividade de cada estágio. Então, por exemplo, no primeiro, a taxa de chegada, eu vou usar como referência esse instante do filme aqui, ó. 10 peças em 5 segundos. Então, o nosso lambda é 2 peças por segundo. Agora, o que eu fiz aqui? A produtividade do Chaplin, eu peguei todos esses momentos aqui e compilei e coloquei, olha, ele consegue fazer 41 peças sobre 24 em segundos, né? E os demais estágios, a produtividade dos demais estágios, eu peguei esse pedacinho aqui, né, de 29 peças nesse intervalo de tempo de 12 segundos, e coloquei, ó, 29 sobre 12 peças em segundos. E aí o que acontece? Eu vou calcular o tamanho médio da fila em cada estágio J. Repara que isso vai dar uma dica interessante para a gente, ó. Eu tenho que, antes de aplicar o nosso equacionamento, ρJ igual a lambda J sobre μJ menor que 1. Senão eu não posso usar equação nenhuma, simplesmente eu não tenho estado estacionário. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei o primeiro estágio, que é o Chaplin, e botei lambda 1 sobre μ1, botei a taxa de chegada estipulada, a produtividade dele, ó, e deu 48 sobre 41, ou seja, não tem estado estacionário. Nesse caso, é uma missão impossível. Não tem como o Chaplin resolver esse problema. Não adianta você brigar com a pessoa. Ela não vai dar conta. Como que a gente pode resolver isso? Vou dar algumas sugestões. Vamos lá, ó. No primeiro estágio, eu poderia colocar, ao invés de uma pessoa, 2 pessoas, uma de cada lado da linha, para aumentar a produtividade aqui. E aí tornar mais fácil o fluxo de produtos aqui. Ou ainda, eu poderia mudar a peça, para que fosse mais rápida a operação, ou que não houvesse problema naquela operação, né? Com isso, a gente dá algumas sugestões de melhoria, para efetivamente o sistema ter um fluxo melhor. Um terceiro exercício que eu vou falar agora, vai falar de uma situação bastante interessante. Vamos ver. Isso aqui, ó, quase não acontece com quase ninguém, né? E, infelizmente, eu já estive também aqui nesse fluxo conturbado. E aí vem a pergunta, você já entrou em uma fila hoje? Sim, é bastante provável se você mora numa cidade grande. Principalmente se você pegou um engarrafamento que todo mundo adora, né? Maravilha. E aí eu fiquei pensando, em um dado momento eu estava na pista expressa e olhei para o lado e vi que a pista local e a central estavam indo mais rápido. Eu falei, mas que insanidade isso? Que absurdo. Mas vamos tentar analisar isso do ponto de vista da teoria de filas. Então eu peguei um trecho aqui de uma pista que fica bastante congestionada, né? E aí o que eu observei? Olha, eu tenho a pista expressa e só posso seguir em frente à pista expressa, nesse trecho. Depois eu tenho a pista central, e na pista central eu posso ir para a expressa ou permanecer na central, e na pista local eu posso ir para a central ou para a local. Só que para analisar esse problema, é importante a gente ter uma generalização desse conceito de sistemas de filas em série, que é redes de filas abertas, que a gente vai ver na próxima aula. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.